Esta é a temporada do ministério que será realizada em tempo integral. Oh, amém. Vamos meditar juntos na palavra de Deus, abrindo em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A Escritura nos diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esta passagem nos encoraja a perseverar na prática do bem, mesmo quando os resultados não são imediatos. Ela nos dá a promessa de que, no tempo certo determinado por Deus, colheremos os frutos de nossas boas ações, com a condição de que não desistamos no meio do caminho. Portanto, que essa palavra sirva de ânimo para continuarmos firmes, semeando o bem com a certeza da recompensa que virá. Amém. Estou falando da temporada devida. Quando dizemos que algo está para acontecer, como se alguém estivesse grávida, devido, o que isso significa? É como se fosse a hora. Você entendeu? Então, o tempo para essa coisa chegou, entendeu? Ou a estação para essa coisa chegou. A era ou o momento exato em que aquilo estava programado para acontecer, finalmente chegou, certo? Ou, por exemplo, você pode dizer que o vento Harmatã está prestes a chegar, entendeu? Ou seja, chegou a hora do Harmatã. Então, a palavra diz que na estação certa, nós de fato colheremos. Portanto, é importante compreender que existe um momento oportuno para que certas coisas importantes aconteçam e para que outras se concretizem em nossas vidas. Você está comigo? E quando você está em sua jornada de fé, caminhando com o Senhor, é de vital importância que você consiga discernir a estação em que se encontra e compreender o que é esperado de você nesse tempo. É crucial que você entenda o que é devido, ou seja, o que deve acontecer e se manifestar durante essa estação específica da sua vida. Caso contrário, se essa compreensão não existir, você corre o risco de se desviar e tomar um rumo equivocado. Praticamente tudo sobre você está completamente errado. E a natureza maravilhosa de Deus e o universo, por exemplo. Sabe, uma vez me disseram que levaria o tempo de 91 longos anos para conseguir chegar até a estrela mais próxima, mesmo viajando na velocidade da luz, que por sinal é muito mais rápida do que a velocidade do som. Muito mais rápida. Então, se você está indo na velocidade da luz, quando você vai mais rápido do que a velocidade da luz, isso significa que algo vai passar antes de você ver, porque é mais rápido que a luz. Assim como com. Quando algo está indo mais rápido do que a velocidade do som, ele vem e passa. E o som vem depois, porque a velocidade do som que ele produz é muito mais lenta. Então, a coisa em si passa primeiro. Depois de um tempo, o som também chega. Você entende o que isso significa? Mais rápido que a velocidade do som. Quando o seu carro está indo mais rápido que a velocidade do som, ele passa silenciosamente e o som do seu carro chega depois. É isso que significa ser mais rápido do que a velocidade do som e mais rápido do que a velocidade da luz. A luz é refletida pelo objeto que você está vendo. Então a luz vai, incide sobre ele e reflete de volta. Então você vê a imagem, entendeu? Então, Night Life é mais rápido do que isso. E a coisa passa antes que os reflexos tenham tempo de vir e refletir de volta para os seus olhos. Entendeu? Agora levaria 91 anos para chegar à estrela mais próxima. E existem milhares de estrelas e leva 3 anos para chegar a Marte. Então, se eles quiserem enviar alguém para Marte, precisam colocá-lo em um foguete e ele ficará lá são 3 anos ou 4 anos. E vai levar 3 ou 4 anos até ele chegar lá. Se ele vai conseguir chegar lá, se vai conseguir pousar em segurança, se poderá voltar e que tipo de combustível ele vai usar para ir a Marte e voltar durante 3 anos, a lista de perguntas nunca termina. Então, 6 anos. Então, se você for agora, vai voltar, sabe, muito tempo depois. O Deus maravilhoso que servimos fez todas essas coisas. Como podemos conhecê-lo ou até mesmo entendê-lo? Você entende como podemos conhecê-lo? Como podemos entendê-lo? Como podemos sequer nos relacionar com Ele? Ele é inalcançável, insondável. Ele é maior do que a nossa imaginação. E não há nada que possamos aprender sobre Deus hoje.
que esta é a fórmula de Deus que sempre será correta para amanhã. Ou seja, estaremos lá em 10 anos. Não existe nada assim. Você precisa se aproximar do Senhor e conhecê-lo. Paulo disse: vocês sabem o que me foi ganho, o que foi considerado lei por causa de Cristo e assim por diante. Sem dúvida, posso perder todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo e assim por diante. Então ele disse que eu posso ser encontrado nele e que eu posso saber ele. Não é realmente fácil conhecer o Deus a quem nós servimos. E é por isso que o que ele disse a vocês hoje está completamente correto. Eu conto você. Em um ano, aquela coisa em particular pode ser totalmente errada para você continuar fazendo ou você não entende o que estou dizendo. Como em um momento, Deus pode dizer para você não se casar. E isso é o melhor para você, não se casar. Esse é o desejo de Deus. Depois, pode chegar um momento específico em sua vida em que não se casar se torna o oposto da vontade de Deus. Aquela mesma coisa que antes era boa e correta para você, agora, nesta nova fase, já não é mais. Entende? Porque a estação da sua vida mudou e o tempo se alterou para se alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que, sabe, não existe uma fórmula que conhecemos. Digamos que oramos em línguas por 3 horas. Essa é a fórmula que levamos ao céu. Dizem, leia sua Bíblia por 3 horas. Pode ser que isso seja realmente o melhor para nós. E isso nos ajudaria. Portanto, o ministério é, na verdade, muito maior e mais profundo do que qualquer um de nós consegue sequer imaginar. E Deus é ainda maior que tudo isso. Então, por essa razão, o que quer que tenhamos conhecido ou vivenciado no passado não significa necessariamente que amanhã será a temporada para aquilo. Você está comigo? E o Farol é bastante conhecido por causa do seu ministério leigo. Nós temos consideravelmente mais pastores leigos do que a maioria das outras igrejas, eu tenho quase certeza. Eu não sei os números exatos dos outros, mas posso dizer que temos muitos pastores leigos, e foram esses leigos e ministros leigos que, ao longo do tempo, construíram esta igreja que podemos ver hoje. Você entende? No entanto, na minha posição de líder desta igreja local, eu tenho a profunda convicção de que o Senhor está me revelando de forma clara que a estação em que estávamos vivendo mudou. O foco do ministério já não está mais concentrado nas pessoas leigas, mas sim, de forma prioritária, nos ministros que se dedicam em tempo integral. Quando eu digo foco, veja, em Ruanda havia Tutsis e Hutus. Acho que os Hutus são mais numerosos que os Tutsis. Os Tutsis são minoria, mas eram eles que estavam no poder, eles dominavam. Então eles tiveram sua guerra. Depois disso, eu acho que os Hutus ou algum outro grupo assumiu. Você entendeu? Eu não sei exatamente se são os Hutus, os Tutsis, ou seja lá quem for, mas com certeza é alguma coisa assim. Mas havia um grupo minoritário que dominava tudo. Você entende? É como se, por exemplo, em Gana tivéssemos um pequeno grupo de uma tribo pequena dominando todos os cargos de maior importância. Embora possa ser uma tribo pequena, pode ser do norte ou pode ser muçulmanos. É interessante notar que, mesmo em Gana, a comunidade muçulmana demonstra uma característica notável. Embora eles representem uma parcela minoritária da população, na verdade, eles estabeleceram uma presença muito forte e exercem uma influência dominante em muitas esferas da sociedade ganesa. Você sabia disso? Sim. O Gana é um país maioritariamente cristão, com as estatísticas a indicarem que cerca de 77% da população é cristã. Em contraste, a comunidade muçulmana representa aproximadamente 16%. Contudo, apesar de serem uma minoria numérica, os muçulmanos exercem uma influência muito dominante na vida nacional. E é importante notar que houve um tempo em que os muçulmanos não tinham essa mesma proeminência no Gana. Mas com apenas seus 16%, eles vieram a ocupar uma posição realmente muito proeminente dentro do nosso país. Nós, inclusive, temos um feriado. Quero dizer, eles podem simplesmente anunciar que a lua está em algum lugar e então o país inteiro entra em feriado. Não é verdade? Quantos feriados eles têm? 2 feriados nacionais. O país inteiro, 16% da população, mantém a nação inteira como refém. Entendeu? É impressionante.
E esse é o legado do presidente Rawlings e do seu governo do Congresso Nacional Democrático. Eles introduziram todas essas coisas unicamente por conveniência política. Não é assim? Sim. Portanto, veja bem, não é preciso ser um número realmente grande para dominar ou assumir uma posição de maior destaque. Você está entendendo o que estou querendo dizer? Sim, porque à medida que continuamos a avançar, os ministros leigos e também os leigos continuarão a ser a grande maioria em termos de números. Você entende? Haverá muito mais deles no futuro. Eles acabarão por superar em número as pessoas que trabalham em tempo integral, provavelmente numa proporção de 9:1 ou talvez 8:2. No entanto, o ministério atualmente está sendo predominantemente dominado, liderado e focado naqueles que estão no ministério em tempo integral. Pessoas que se dedicam totalmente, não parcialmente, pois o simples fato de dizer dedique-se totalmente significa que você pode se dedicar nas terças e domingos, o que é parcialmente. Amém. Você pode se dedicar nas noites, pode se dedicar nos fins de semana, mas chega um momento em que você realmente precisa se dedicar por completo, sem reservas. Amém. Agora, isso não deveria de forma alguma nos deixar orgulhosos, porque muito em breve outra coisa pode surgir e o Senhor estará nos guiando. E muitos de nós aqui, talvez, infelizmente, não consigam fazer essa transição. Assim como muitos do povo de base não conseguem fazer a transição. Não é fácil fazer a transição, sabe? Quando você está muito acostumado com alguma coisa, não é nada fácil mudar ou pensar rapidamente e perceber que já é inverno. Por isso, é melhor se preparar e comprar algumas roupas. Está muito frio. Você não pode usar suas roupas de Gana. Quando você vai para o exterior e está usando suas roupas tradicionais de Gana durante o inverno, logo percebe que simplesmente não pode. Uma vez, alguém foi pregar em uma cruzada no inverno com aquele abalá, aquele traje grande e volumoso da Nigéria, e ele estava lá em Birmingham, tremendo de frio no palco, sabe? Porque não dá para usar aquela roupa nigeriana facilmente no inverno rigoroso. Acho que ele conseguiu um casaco de inverno e usou por cima da roupa. Ele vestiu o casaco de inverno lá. Misericórdia, você consegue me entender? É fundamental deixar isso bem claro. Portanto, o que estou comunicando agora não deve, de maneira alguma, ser mal interpretado, principalmente no que diz respeito ao número de pessoas que vão participar do ministério. Acredito que em breve teremos 1000 pastores, você entende? 1000 pastores e leigos trabalhando, presbíteros e assim por diante, muito em breve. Mas a maioria provavelmente será de leigos, ou seja, pessoas que não são remuneradas. E isso é muito importante. Nós escrevemos o livro Leigos no Minuto. É isso que ensinamos e ainda acreditamos nisso. Mas estou falando sobre o foco, o ministério preeminente e dominante. Como estou dizendo, como entre os muçulmanos, são 16%. Mas em todo lugar você vê Al-Haji isso, Muhammad aquilo, até um vice-presidente tem que ser trazido de lá e provavelmente tem que ser islâmico, você entende, para que consigam o voto. Isso se tornou importante. Todo mundo é uma lei, seja lá o que você veja. Vemos colegas na TV que na escola não eram assim, mas agora assumiram uma aparência islâmica porque é conveniente, ajuda e, se continuar assim, traz dinheiro. Veja escolas TI e Madeia por toda parte, são escolas deles. E embora não sejam muitos, eles são uma força proeminente e influenciam muito o que está acontecendo neste país, mesmo sendo apenas algumas pessoas. Da mesma maneira, o ministério do qual nós fazemos parte está se tornando, ou melhor, já está sendo dominado e também controlado de forma bastante proeminente por pessoas que se entregaram de forma completa ao ministério e não apenas de maneira parcial. E você precisa entender que agora o que aconteceu é precisamente o que sempre acontece. Deus sempre muda as coisas. Veja, pouquíssimas pessoas anglicanas ou metodistas que são realmente nascidas de novo e assim por diante conseguem facilmente fazer a transição para a próxima fase.
Mas se você olhar até mesmo para a igreja metodista agora, vai perceber que eles estão se tornando carismáticos. Eles estão se tornando carismáticos, entende? O que é uma bênção porque você pode ver um pouco de vida e novidade neles. Mas não é fácil para algo muito tradicional, como você chama, que existe há 100 anos, que tem feito as coisas de uma determinada maneira por muito tempo, mudar e passar para algo novo que Deus está fazendo, entende? E não importa o quanto você não goste, ou o que você não goste, ou qualquer coisa assim, quando Deus está agindo, sabe? Ele simplesmente pega qualquer coisa e usa. E você simplesmente se pergunta como antes era o mais importante e agora não é nem um pouco importante. Eu te digo, sabe, é impressionante. E eu te digo, é assim que é a obra de Deus. Ele está sempre mudando algo, movendo algo, construindo algo, sempre acontecendo alguma coisa. Ele é um Deus em movimento. B disse, o Espírito está se movendo. Deus se move. Então, precisamos entender que Deus se move e Ele está sempre se movendo e fazendo algo novo, sabe? E por isso devemos estar preparados para nos mover com Ele, entende? E então você vai perceber, sabe, alguns anos atrás, o Senhor falou comigo e me pediu para empregar pessoas. Naquela época, senti que estava ouvindo o Senhor dizer para empregar 20 pessoas. Naquele tempo, não havia nem 20 pessoas em tempo integral em todo o Lighthouse mundial. Então achei que significava 20 no total. Por isso eu estava tentando fazer isso porque não entendi direito. Porque para mim era mais fácil e mais sensato ter muito poucas pessoas empregadas pela igreja, porque quanto menos, melhor, sabe? Se tiver frango, se tiver algum frango no ensopado ou na sopa, somos poucos e todos podemos comer, não é? Também não é? É, mas quando somos mais, fica realmente mais difícil e bem mais complicado de ter. Se fôssemos 500, com certeza não poderíamos estar aqui tão facilmente. Mesmo para alcançar este número, é preciso dizer que não é uma tarefa nada fácil, não é verdade? É, e foi por isso que eu pensei que, você sabe, do ponto de vista econômico, acaba sendo muito mais sensato e também mais fácil manter um grupo com poucas pessoas. Mas depois de um tempo, o Senhor falou comigo de novo, sabe? Eu estava orando e o Senhor empregou mais 20. Foi como mais 20 pessoas. Não faz sentido, entende? Por que deveria haver mais pessoas empregadas? Francamente, o que é que há para você entender a respeito disso? Mas a verdade é que essa é a impressão que ficou dos últimos 2, 3 ou quem sabe 4 anos. Você entende? E você consegue perceber isso até mesmo nas famosas parábolas pregadoras do faraó Zeluproton. A primeira coisa é que se você não fizer primeiro, talvez nunca faça. Qualquer atraso significa o cancelamento automático. Com tantas mensagens trocadas, os beelos finalmente concordam sobre o caminho a seguir. São tantas coisas para considerar, você certamente entende. Todas essas mensagens vieram porque nesta igreja o Espírito está indo, nos guiando em um caminho particular. Ok, Wayne. Mas é preciso entender que nem todos vão acreditar. Para explicar isso, existe uma palavra de origem grega sobre a qual falaremos. A palavra é pato. Ela se relaciona com a fé e seu significado é basicamente ser conquistado, ser persuadido. Nem todos estão convencidos. Posso pregar 1000 mensagens em forma de parábolas, mas nem todos podem ser persuadidos. É importante entender que nem todo mundo é realmente conquistado. Você está conseguindo me acompanhar? Sim, exatamente. Veja bem, nem todo mundo é de fato conquistado. E é preciso entender o que significa ser conquistado. Eu espero conseguir explicar isso melhor em algum momento, mas o ponto central é o que significa ser conquistado. É preciso entender que nem todas as pessoas que ouvem a mensagem da pregação serão de fato conquistadas ou totalmente persuadidas por aquilo que estamos transmitindo. Então, saiba que se você está aqui presente hoje, você já pode se considerar uma pessoa muito abençoada? Está entendendo a verdadeira dimensão disso? Você é verdadeiramente abençoado. Significa ser convencido, você sabe, e também significa confiar. Nem todo mundo consegue confiar na mensagem. Nem todo mundo acredita. Eu só estou construindo uma cidade do tesouro para o faraó, entendeu? Você está aí? É por isso que nenhum leigo deveria estar aqui hoje, porque o que estou dizendo pode te ofender.
Assim como eu preguei um pouco sobre o Faraó, alguns leigos ficaram ofendidos. E se você está ouvindo essa mensagem, você é um leigo, não se ofenda. Ao invés disso, decida seguir em frente. Amém. Você está me ouvindo bem? Sim, que ótimo, porque saiba que Deus está fazendo algo realmente muito especial em nosso meio neste tempo. E eu, com toda a certeza do meu coração, pretendo fazer parte de cada detalhe disso. Eu pretendo estar sempre perto de Deus e não pretendo, de forma alguma, nesta idade e neste estágio, me tornar algo histórico e do passado. É realmente muito cedo. Eu disse que é muito cedo para me juntar aos marcos antigos e me tornar apenas um marco. Você entende o que quero dizer? Algo que é apenas apontado no caminho, agora dizem que é um pouco cedo no dia. Tudo bem? E por isso queremos buscar um entendimento mais profundo sobre o que significa o ministério em tempo integral e para qual propósito específico fomos chamados por Deus. Amém. É por isso que estamos aqui. Amém. Para termos comunhão e realmente entendermos, porque às vezes, você sabe, estamos no ministério em tempo integral e não entendemos completamente tudo e sentimos que talvez só conseguimos outro emprego ou uma oportunidade ou isso ou aquilo. Não, você precisa realmente entender de onde você veio e por que está aqui, entendeu? E se você não entender corretamente, vai muito facilmente cometer um outro erro neste mesmo lugar para onde veio, porque, como você bem sabe, é um caminho bastante longo. E depois, no ministério, assim que terminarmos, quero que todos vocês vão direto para a praia. Vocês verão que existem diferentes áreas por lá. Em algumas partes da praia, vocês verão que há pedras e em outras partes há apenas areia. Agora, o ministério em tempo integral é, por assim dizer, como caminhar. E se você estiver na água caminhando onde há pedras e o ministério leigo, por outro lado, é como onde tem areia. Se você for um pouco mais descuidado, pode realmente ter sérios problemas no ministério em tempo integral. Sim, é exatamente por isso, porque nós começamos a brincar com o que é chamado de o Deus deste mundo e por isso passamos a lidar com um certo e mais elevado nível de ministério. Então eu percebo que há muitos, se você notar, talvez não saiba, mas muitos dos dissidentes, rebeldes e dissidências e tudo isso, de muitas das igrejas carismáticas irmãs, estão no ministério em tempo integral, não no ministério leigo. Não está no ministério leigo, está no ministério em tempo integral. Não é algo de leigo, de forma alguma. Então, algumas das pressões que as pessoas enfrentaram nunca foram aplicadas a alguns de nós antes. Ainda não foram aplicadas. Sim, ainda não foram aplicadas. Você vê? Então, esse lugar funciona. Se você estiver andando, trabalhando onde há areia, sabe? E as ondas vêm e te levam, você simplesmente cai no sol. Trazem uma, duas, e então você simplesmente se levanta, você simplesmente se molha. Mas aquela mesma pedra, se por acaso você estiver lá e essa força, como você a chama, bate em você e você acaba caindo na pedra que é bem escorregadia, certo? Você pode, infelizmente, morrer, pode se machucar, pode se ferir muito gravemente e então a própria onda pode te levar um pouco para cá, um pouco para lá. E essa água, você vê, é uma água realmente muito forte, sabe? Pode te levar e bater sua cabeça contra a pedra e você acabar morrendo. 3 estudantes da Universidade de Capico morreram há alguns anos. Eles estavam em pé, nem nadavam, estavam vestidos. Estou falando de caminhar na praia. Não estou falando de natação. Não. Não estou falando de natação, mas de caminhada. Caminho onde há areia e trabalho onde há pedras. São 2 jogos diferentes. E o Ministério de Tempo Integral trabalha onde estão as rochas. Sim. E também, às vezes, quando você ouve alguém falando sobre determinados problemas e você nunca passou por algo parecido antes, não seja tolo, não seja orgulhoso, é importante ser humilde, porque você não passou por isso. Isso é a única coisa. E quando essa pressão é aplicada a você, aí sim você vê quem você é. Sim. E por isso precisamos disso, seja no casamento, seja no ministério, seja em qualquer coisa. Quero dizer, muitas pressões ainda não foram colocadas sobre você. E quando essas pressões forem colocadas sobre você, vão ver do que você é feito. Quando ouvir algumas dessas coisas, guarde-as no seu armário. Como o tio James me disse há anos, ele disse que quando houver algo que você não entende, coloque no armário.
Mais tarde, você pode ir lá e pegar de volta. Talvez descubra que agora entende. Há coisas que você pode não entender. Sabe, é como alguém me disse uma vez que alguns desses pastores que são autodeclarados, que são autoproclamados, se o príncipe de Gana os visitasse apenas algumas vezes, eles certamente fugiriam do ministério. Então, na verdade, nem é sobre o que está no seu certificado, certo? É sobre o que você sobreviveu, é sobre aquilo pelo que você passou, e alguns de nós não passamos por nada. Estamos concordando com energia. Você chega, o ministério é só mais um trabalho e você é abençoado. Você chega, tem isso, tem um carro, tem aquilo, pode receber salário, isso e aquilo. Então você não conhece algumas das coisas que vamos ler aqui na Bíblia. Mas à medida que avançarmos, não pela minha determinação, mas conforme o Senhor nos conduzir, algumas dessas experiências virão até você. E eu oro sinceramente para que, quando o príncipe de Gana te visitar algumas vezes, todos dizem algumas vezes, você esteja pronto para conseguir sobreviver. Bem, amém. Então, a estação certa, quando nós falamos sobre a estação certa, é exatamente o tempo específico daquela coisa, no momento em que ela chega. E é exatamente nisso que eu acredito. Assim como Deus me colocou aqui para este tempo, é nisso que eu verdadeiramente acredito. Posso estar errado, é possível que eu esteja errado, mas pelo menos eu acredito nisso. É importante que você entenda que o ministério considerado dominante e proeminente por agora é o de tempo integral. Está liderando o caminho, está dominando, com 90% dos nossos pastores do Lab também trabalhando. E nós precisamos uns dos outros, precisamos disso. Não menospreze nenhum Lab. Alguns dizem que estão no ministério integral porque ainda não foram tentados e a mensagem lhes chegou na juventude antes de certas experiências. É por isso que estão aqui. Não é que você seja melhor que alguém, é só que era muito jovem e ouviu essa mensagem, então acreditou. Mas se você é como algumas pessoas que se aprofundou em aspectos da vida, entende e agora eles vêm com esta mensagem, perceba que a recebe em um momento diferente. Então seu julgamento é diferente. E somos avaliados de forma diferente porque ouvimos coisas em diferentes fases de nossas vidas. Então você não pode olhar para alguém e avaliar. Você nem sabe. É isso que estou dizendo, que alguns de nós temos recebido misericórdia. Quando comecei a trabalhar em tempo integral, eu não tinha nada. Eu não tinha uma casa. Eu não tive. Eu não tinha nada. Eu não tinha nenhum negócio, nada. Eu estava lá completamente nu, eu vim ao mundo nu, eu retornarei. E então eu entrei. O reverendo Saquei também não tinha nada. Sim, nada. Você entende? Eu não tinha nenhum funcionário. Eu não tinha filho, nada. Eu só vim trabalhar para o Senhor sabe. E vim para dar o meu melhor. Algumas pessoas têm 23 funcionários. Claro que um dia será diferente. Eu estava conversando com um homem que dirigia um jornal e estava dizendo que o jornal estava causando muitos problemas. Então eu disse, por que você simplesmente não se livra desse jornal? E ele disse, não é tão simples assim fechar o jornal. Mas os sindicatos, as pessoas e os trabalhadores, mesmo que o negócio esteja dando prejuízo e causando muitos problemas, não é tão simples. Você não pode simplesmente sair. Você está aí? Então, é realmente importante saber que todos nós viemos de caminhos muito diferentes e que foi a imensa misericórdia e a divina graça que, no final das contas, nos permitiram encontrar uns aos outros. Quero dizer, se você é mais velho e já esteve por aí e conseguiu entrar, você entende? É também a graça dele. Se você é mais jovem, você conseguiu entrar na graça dele, toda a nossa graça que nos trouxe até onde estamos. Amém. Então, estou compartilhando isso para dizer que senti que há seduções ou uma estação ou um tempo para algo e essa é a estação que alcançamos e estamos entrando nela. Amém. Tudo bem? Abram comigo também em 2 Timóteo capítulo 4. Assim está dito, você certamente colherá no devido tempo. Então, saiba que há uma época determinada em que a coisa precisa acontecer. E quando precisa acontecer, ela de fato acontece.
Agora, no versículo 2, ele nos diz o seguinte: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, repreende, admoesta, exorta com toda a longanimidade e com a sã doutrina. Amém. Tudo bem. Pregue a palavra, insista que seja a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda a longanimidade e com a sã doutrina. Amém. Agora, a passagem bíblica reforça: pregue a palavra. E quando devemos insistir? A resposta que a Escritura nos dá é clara: em tempo e também fora de tempo. Amém. O que isso significa? Significa que quando diz em tempo e fora de tempo, quer dizer que algumas coisas estão fora de época, a estação já passou. Alguém poderia me ajudar? A estação daquela coisa, infelizmente, já passou há algum tempo, pois agora está completamente fora de estação. Não. O que eu procuro é este daqui. Você está aí? Está fora de época quando dizemos quero mangas, por exemplo. Podemos comprar manga agora? Manga? Sim, está quase na época certa, mas está fora de temporada. Você não pode comprar mangas. Você não pode ter mangas o ano inteiro. Você as encontra na época certa e fora de época você não encontra. Então, há coisas que estão fora de época, mesmo sendo boas. Amém. Portanto, ser algo bom por si só não significa que é a coisa certa para aquela estação só porque é bom. Você está entendendo o que estou dizendo? Então, quando você amadurece no Senhor, chega ao ponto de fazer as coisas não apenas porque são boas. Ou seja, você está vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a alternativa a Deus. Então, ao invés de ir até Deus para saber o que é certo fazer, você simplesmente segue as regras do conhecimento do bem e do mal. Isto é bom, isto é mal. Então, se é bom, você faz. Se é mal, você faz. E assim, quando você percebe que faz isso, pode estar fazendo coisas que são consideradas boas, mas Deus não quer que você faça aquilo naquele momento. E mesmo que seja bom aos seus olhos, é mal aos olhos do Senhor. Não é aceitável. Entendeu? E é isso que queremos. Só queremos saber, me diga o que devo fazer e depois nos vemos. Mas Deus quer que estejamos próximos, para que eu seja encontrado nele. Para que eu seja encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Você entende isso, não é? Tendo uma justiça que é segundo a lei. Não tendo uma justiça que vem de saber o que é certo e o que é errado, mas para que eu seja encontrado nele e para que eu o conheça. E essa era a busca de um ministro em tempo integral. Você entende? Sim, é bem diferente. E assim, há coisas que estão fora de tempo, mesmo que sejam boas. Você entende? E, em certo sentido, o ministério leigo, falando de um modo geral, não me entenda mal, por favor, porque é muito importante que você não tire isso do contexto. O bispo foi pregar e disse que ministros leigos não são agora, que Deus não está agindo. Deus não está com o povo leigo. Ele é contra o ministério leigo e todo mundo deveria ser em tempo integral. Você é Satanás. Se você disser isso, é Satanás falando. Você está tentando mudar minha mensagem e estragar a igreja? Sim, mas estou dizendo que chega um momento, e isso também às vezes é algo pessoal, baseado no seu relacionamento pessoal com Deus, em que você sai de uma determinada estação e é melhor você mudar, se alguns de vocês forem para o exterior ou algo assim. Se você for para o exterior e perceber que a estação mudou, você pode ficar parado no inverno, mas é melhor se ajustar rapidamente porque as coisas mudaram e se você não se adaptar, não será feliz. Olha, deixa eu usar isso para o restante. Seja o que for que Deus esteja fazendo em você, veja, se você pegar alguém como o TDJ, muita gente não o respeita. Quero dizer, muitos brancos e muitas pessoas. O que ele está fazendo? É só encorajamento. O que exatamente ele está pregando? Do que é que exatamente ele está fazendo e assim por diante. Mas não há ninguém no mundo inteiro que consiga reunir uma multidão tão grande como o TD Jake hoje na América. O programa que ele vai fazer em julho ou junho. Nunca vi ou ouvi falar de algo que use diferentes cúpulas e estádios enormes, onde estão reunindo homens, mulheres e crianças. Ou seja, 3 lugares enormes. Um com 100 e poucos mil, 80 mil, seja lá quanto for.
Mesmo que ele esteja pregando bobagem, é essa bobagem que está funcionando agora. É isso que está funcionando agora. E nós podemos sentar em nossas igrejas com nossos pequenos sermões e tudo mais, mas é isso que está funcionando. E você pode ser contra isso, não gostar muito ou qualquer coisa assim. Mas eu aprendi que é melhor tentar ver o que Deus está fazendo e rapidamente se ajustar e acompanhar, senão você acaba ficando para trás, sabe? E o T.D. Jake, a mensagem dele, pelo menos no passado, tem sido de encorajamento. Nenhum ensinamento novo, mas pelo menos você não morreu. É isso que ele te diz. Você não morreu. Ainda está conseguindo. Você chega lá, fica feliz e supera isso. Você está conseguindo. Sim, não há nada a aprender além de Deus. Tentaram te matar, mas você não morreu. Ainda estou aqui. Você ainda conseguiu. Sabe, tranquilo, e você está feliz. E quando você vai embora, se sente encorajado, sabe? Mas veja, algumas pessoas... Eu conversei com uma pessoa e disse, mulher, tu estás livre. E depois que as mulheres estão livres, o que elas fazem? Ele está tentando estragar uma coisa boa. Ele disse, todas essas mulheres estão livres. E quando estão livres, o que fazem depois? Observamos essas mulheres livres. Suas vidas não mudam, mas pelo menos se sentem encorajadas. Você entendeu? Então, você pode até mesmo criticar, mas se o Senhor está fazendo, Ele realmente está fazendo e com certeza está funcionando? Sim, amém. Portanto, sempre que ocorre uma alteração, significa que alguma coisa se encontra fora da sua época habitual. É melhor tentar acompanhar o ritmo e então simplesmente fluir. Caso contrário, você vai ficar de fora. Lembre-se de quando João Batista apareceu e Jesus falou sobre ele. Ele afirmou que entre os nascidos de mulher não havia nenhum profeta maior do que João Batista, o que o torna o maior de todos eles. Mas então ele prosseguiu para acrescentar algo ainda mais profundo. Ele afirmou que, na nova era que está se aproximando, até mesmo o menor nesta nova estação será significativamente maior do que as figuras mais importantes daqueles tempos anteriores. O menor nesse novo reino é maior do que os maiores Elias e outros. A menos que Jesus estivesse mentindo, a menos que não acreditemos na Bíblia. Isso significa que você e eu somos maiores do que todos esses Elias, Isaías e outros. O menor de todos aqui neste reino. Sim, de fato. Na nova estação, a menor pessoa que flui para a nova estação é consideravelmente maior que os maiores profetas como Isaías, Ezequiel e até mesmo Elias. Isso é realmente maravilhoso. E é exatamente isso que acontece. Você vai perceber que, de fato, sempre que há uma mudança de estação, até mesmo a menor pessoa naquela nova estação parece ser consideravelmente maior do que as grandes pessoas da estação anterior. Temperar. Amém. É maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. E é por isso que é uma bênção poder observar a mudança e simplesmente fluir com ela. Porque você alcança a grandeza não porque você é grande, mas porque você é capaz de espiar a estação e então simplesmente passar para a próxima era e para a próxima fase. Apenas fluxo. Então, a lista está nessa nova era, uma nova estação em que certas coisas estão fora de época e certas coisas estão na época. Você entendeu? O menor na nova estação é maior do que o maior na estação antiga. Normalmente isso acontece e ninguém deveria se sentir bem com isso, porque as estações vão mudar novamente. Com o inevitável passar dos anos, novas estações certamente virão e haverá muitas situações em que, se você não se mover com o Senhor, vai se ver completamente desatualizado e uma pessoa engraçada que na realidade ninguém conhece. E você vai dizer coisas como, sabe de uma coisa? Sabe quando cheguei à igreja, você sabe há quanto tempo estou trabalhando na igreja? Quando você veio? Quando você veio? Quando você veio, você sabe. Como você sabe disso? Não é uma questão de quando você chegou em casa. É uma questão de quem pode acreditar. Os bons relatos são dados àqueles que creem pela fé. Os anciãos obtiveram um bom relatório. Eles foram persuadidos. Eles estavam convencidos de que foram conquistados. Eles estavam convencidos.
não é por estar por perto há muito tempo, mas sim aqueles que foram convencidos e são capazes de se deixar convencer a entrar em algo novo que Deus está fazendo. Amém. Vocês estão entendendo do que estou falando? Sim. Então somos abençoados por estarmos aqui. Você está percebendo que é abençoado por estar nesta estação? É uma bênção. É sem dúvida um privilégio tremendo. E eu agradeço ao Senhor por também me permitir e até me guiar. Houve uma época em que eu não queria me casar. Quer dizer, me perguntou quando eu iria para Marie. Eu disse, nada menos que 10 anos a partir de agora, quando eu estava na universidade. Nada menos que 10 anos. Eu não queria. O Lord começou a me convencer que eu deveria me casar, entende? E eu sou sempre grato ao Senhor quando parece que tenho uma certa direção, e então Ele pode me mudar e me levar para a próxima estação. E eu acho que a chave para essas coisas é estar próximo de Deus. Porque quando você está perto dele, você consegue perceber como ele está mudando e o seu movimento. Quando você não está tão próximo de Deus, você não pode ser persuadido facilmente. Ele não pode falar com você facilmente. Porque eu me lembro de quando foi como se o Senhor tivesse dito para mim. Eu não sei se contei para alguém sobre empregar cerca de 20 pessoas. Eu já mencionei empregar 20 pessoas? E eu simplesmente senti que deveria. Por que eu deveria empregar? Para que vamos empregar essas pessoas? Vamos desperdiçar muito dinheiro. Mas eu posso ver que o Senhor está fazendo coisas muito maiores e sem entrar nesse fluxo e permanecendo nos meus velhos hábitos de economizar muito dinheiro, de não gastar tanto com salários, isso, aquilo e assim por diante, a igreja nunca vai chegar àquele lugar específico onde realmente precisa chegar. Aleluia. Amém, Senhor. Então, o próximo ponto que vamos abordar se encontra no Salmo, capítulo 1, versículo 3. E como eu mencionei, esta é apenas uma mensagem de introdução a respeito desta nova fase, a temporada de ministério em tempo integral. Amém. Avançando para o versículo 2, o texto revela que a fonte de sua alegria não está no mundo, mas sim na lei do Senhor. Isso significa que seu maior prazer e sua mais profunda satisfação vem de se aprofundar nos ensinamentos e na sabedoria de Deus. E na sua lei ele medita profundamente de dia e de noite. Versículo 3. E será como a árvore cuidadosamente plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, a qual sempre dá o seu fruto no seu devido tempo. Lembre-se que as frutas, na verdade, só nascem em determinadas estações do ano, o que significa que elas não estão disponíveis o tempo todo. Pois bem, e quando chega a estação certa para você dar certos frutos e você não avança, você nunca chega verdadeiramente a dar o seu próprio fruto. Isso quer dizer que, muitas vezes, as pessoas não conseguem colher os frutos que desejam, pelo simples fato de que não estão verdadeiramente presentes e focadas na estação atual de suas vidas. O que estou tentando dizer é que a mangueira não estava produzindo seus frutos em abril ou março, simplesmente porque essa não é a estação natural da manga. Durante aquele período do ano, a árvore não está pronta para nos oferecer seus frutos, entende? Embora pareça estranho, é como uma árvore. Ela está lá, mas ao mesmo tempo não está. Então, ela não dá fruto quando chega a estação daquele fruto. Portanto, se chegou a estação do Lighthouse dar frutos em algumas nações da África e em algumas cidades e vilarejos de Gana, e nós não estivermos lá como uma árvore pronta para dar esse fruto, não daremos esse fruto, mesmo sendo a nossa estação. O fruto simplesmente não virá porque existe um tipo de árvore que precisa estar lá, pronta, formada, desenvolvida em um lugar específico. Então a estação chega, aí você começa a dar aquele fruto e a igreja precisa ser edificada também como um organismo em tempo integral, entende? Que está funcionando e se movendo de uma maneira específica. E então vem a estação de frutificação. Sabe, um dia alguém veio até mim e me contou uma visão. Ele disse, quer dizer, não é minha visão. Ele teve essa visão. Eu nem sei quem é essa pessoa. Ele disse que viu que o Lighthouse havia se tornado a maior igreja da África, ou a igreja que mais crescia na África, ou a maior alguns anos atrás. Eu disse, sabe, esse tipo de coisa. Quando você ouve, só guarda no seu coração ou no seu armário e depois joga fora, entende? E se acontecer, aconteceu. Assim como um dia alguém veio até mim com uma visão. Ele disse que me viu andando e eu estava indo para Natimota segurando uma tocha, você na escola.
E eu estava simplesmente andando na escola com uma tocha, e ele então disse que eu realmente seria um portador da tocha na escola. Bem, eu pensei sobre isso na época da escola. Agora que estou relembrando, isso até significa outra coisa. Mas esse tipo de coisa eu só disse ok. Mas quando eu saí da escola Timóteo, muitas coisas grandiosas já tinham acontecido. Várias fraternidades tinham sido iniciadas. A escola toda estava diferente espiritualmente. Você está me ouvindo? E por isso eu acredito que, se não estivermos preparados, prontos, organizados da maneira que deveríamos estar quando chegar à estação daquilo que Deus destinou para nós, simplesmente não estaremos lá. Dizemos não, veja, nós não acreditamos em certas coisas. Acreditamos apenas no ministério leigo e não há trabalho em UA. Você entende? Acreditamos somente no ministério leigo. E como não há empregos seculares na Austrália Ocidental, não estaremos lá, embora haja potencial para dar muitos frutos. A razão é que simplesmente não há emprego disponível para nós em WA. Ou você não entende o que digo. Ou talvez possamos conseguir um visto, mas o único possível é de missionário. Isso significa que você não pode trabalhar em banco, ou nisso ou naquilo. Só pode ser pastor. Não acreditando nisso, acreditaremos em 90%. Neste país para onde vamos, 100% não pode ser em tempo integral. Deve haver cerca de 9 leigos antes que uma pessoa seja em tempo integral. Nunca nos ajustamos. Quando chega a nossa estação, que é a sua, dura alguns anos. Quantos anos mais isso vai durar? Por mais quantos anos faremos isto? Quantos anos mais? Estamos envelhecendo. Embora pareçamos jovens, estamos envelhecendo. Misericórdia, preste atenção, pois vou te mostrar uma fotografia do pastor Ismael. Vou te mostrar uma foto do pastor Ismael. E quando você ver, vai perceber que estamos envelhecendo. Você tem a foto aí? Misericórdia, há um fruto. Sim, há um fruto muito importante que todos nós, sem exceção, devemos produzir. Eu te digo, se não nos tornamos esse tipo de árvore com certo número de folhas, certo número de galhos, com certas coisas. Embora março venha, abril venha, maio venha, estaremos lá secos, porque não acreditamos em certas coisas. E acreditamos no nosso velho jeito que funcionou. E assim, quando chegar a nossa hora de dar fruto, na nossa estação de frutificação, não vai acontecer. Misericórdia. Por isso que tivemos que nos ajustar. Tivemos que nos ajustar. Eu tive que me ajustar. Eu tive que mudar a minha mente. Amém. Tive que pensar de uma forma realmente diferente e dizer, olha, nós também precisamos seguir por esse mesmo caminho. Você entende? Muitas pessoas precisam ser empregadas no ministério. Temos que pagá-los e temos que ter pessoas em tempo integral que se dediquem ao ministério. E quando você começa a seguir esse caminho e começamos a falar sobre o ministério de tempo integral, você percebe que o ministério de tempo integral é o principal ministério na Bíblia. O ministério leigo é incomum. Não é a verdadeira sala principal do ministério. Deus ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Foi isso que Deus ordenou. Temos outro sistema de assistência. Sim. Então, quando você começa a obedecer e ir, você começa a perceber que até mesmo aquilo que você estava fazendo, que parecia estar funcionando, era alguma graça, pela graça de Deus, algo com o qual você estava sendo sustentado, eu te digo. Então, senhoras e senhores, é chegada a hora de nos tornarmos um corpo verdadeiramente poderoso, eletrificado, profundamente energizado de ministros em tempo integral. Todos nós dedicados totalmente à pregação do Evangelho, com a mentalidade correta, o entendimento correto e a motivação certa, posicionados da maneira mais adequada para que, no momento exato e no mês determinado do nosso frutificar, os frutos venham à tona e sejam liberados para o mundo, porque estávamos plenamente preparados para isso. Assim como o ministério leigo, o ministério em tempo integral
também produzirá muitos frutos. Assim como os leigos construíram igrejas na África do Sul, em Londres e na América, o ministério em tempo integral também fará o necessário. Oh, aleluia! Neste momento de reflexão, voltamos nossa atenção para a Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Convidamos você a nos acompanhar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde examinaremos o capítulo 5. Nossa leitura se inicia no versículo 1, que nos diz o seguinte: Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes. Diz, mas, no que diz respeito à complexa e detalhada questão dos tempos cronológicos e das estações proféticas, ou seja, quando se trata de compreender os momentos exatos e os períodos mais amplos que foram divinamente estabelecidos para os eventos futuros, sobre esse tópico em particular. Meus amados irmãos, a verdade é que não há necessidade de que eu vos escreva. Ó, amém. Diz, mas na verdade, quanto aos tempos e às estações, ouça, cada coisa que acontece em todos os momentos da vida representa a estação certa para algo acontecer. Então, a partir de hoje e por toda a sua vida, sempre se faça esta pergunta fundamental. É uma estação para quê? Para que é esta estação? Esta estação, para que serve? Houve um tempo em que era uma estação de cair sob o poder, sabe, as manifestações do Espírito, risos disso e daquilo e assim por diante. Você sabe que era uma estação. Houve um tempo em que era falar em línguas. Sabe, você precisa se perguntar, para que é esta estação? E é isso que estou declarando para você. E ele fala sobre os tempos. E vejam, irmãos, vocês não precisam que eu escreva para vocês, porque sabem por quê? Porque por uma estação isso fica meio evidente ao redor. Eu não sei, é bem fácil de ver, é bem óbvio, eu não sei. Mas para alguns outros parece não ser tão óbvio. Mas você consegue ver que é uma estação para tempo integral? Quero dizer, isso não poderia ter acontecido há 5 anos, não poderia ter acontecido há 3 anos, nem mesmo há 2 anos, nem mesmo no ano passado. Realmente não poderíamos ter tido isso, e seríamos muito menos. Seria cerca de 60%, 70% de nós não estaríamos aqui nem mesmo há 1 ano e meio. Eu minto ou eu sei minto. Então, sobre os tempos e as estações, eu nem preciso escrever para você. Eu não preciso falar com você sobre isso. Isso é bem fácil de ver. É óbvio. É bem fácil de ver e de sentir, sabe? Então, acho que devemos estar felizes em nossa estação. Amém. E o nosso desafio agora é tentar entender com mais profundidade o que isso significa e como devemos operar nesta estação, para que, quando a estação passar para nós, não tenhamos que cantar um cântico de lamento. Ó, anos desperdiçados, anos desperdiçados. Ó, quão tolo. Mas vamos dizer, sabe, eu sinceramente agradeço a Deus porque naquela estação da minha vida eu era um jovem. E me dediquei de corpo e alma a algo. E estou muito feliz porque devo dizer que não me arrependo de forma alguma do meu tempo na escola Akimota. Estive lá por 7 anos. Não me arrependo do meu tempo na universidade. Mais 7 anos. São 14 anos da minha vida, dos quais não me arrependo. E desde que terminei a escola, o que é realmente incrível pensar que já faz quase 15 anos, eu posso dizer honestamente que não me arrependo em nada desses mais de 15 anos que se passaram. Bem, o que eu quero dizer é que eu tenho a plena consciência de que fiquei aquém daquilo que Deus, em sua grande sabedoria, talvez quisesse que eu fizesse. No entanto, apesar disso, olhando de uma forma bem geral, eu posso afirmar que não me arrependo do rumo, sim. Eu realmente não me arrependo do caminho geral que a minha vida acabou seguindo. Não gostaria de ter seguido outro caminho, ou não, estou feliz por ter seguido este caminho. Se eu morrer agora mesmo, sinto que os anos que vivi, eu realmente gosto da forma como os vivi. Não me arrependo. E seria uma grande pena se você, a esta altura, já se arrependesse. Acredite, alguns de nós se arrependem de muitas coisas ao longo da vida, Mercy. Então, por favor, não vivamos nossas vidas de forma que, quando aquela fase da vida finalmente chegar, nós venhamos a nos arrepender de não termos estado à altura.
A verdade é que não estávamos completamente prontos, não fomos particularmente frutíferos, nem suficientemente poderosos durante aquela fase, e temos de admitir que não demos o nosso melhor. Fizemos apenas uma porcentagem. Às vezes, seu carro pode andar utilizando apenas uma certa porcentagem. Sabe, uma vez me disseram que é realmente bom, de vez em quando, levar o carro para a estrada e abrir tudo e só... Não, quero dizer, não sei se isso é certo. Considerando o que foi apresentado, a questão que permanece é a seguinte: essa afirmação é realmente verdadeira? Será que isso aconteceu por causa da inalação do gás monóxido de carbono? Ou que... Na verdade, o monóxido de carbono é depositado por completo, especialmente quando o carro está em uma alta velocidade. Então você percebe que às vezes está usando os recursos que você já possui, mas na verdade está usando apenas uma porcentagem de todo o seu potencial. E eu não quero que usemos apenas uma porcentagem das nossas vidas, mas quero que usemos toda a nossa vida. E é por isso que o tema de entregar-se totalmente a essas coisas. Esta é a palavra-chave, totalmente. É como se não estivesse na Bíblia, mas está na Bíblia. Totalmente é diferente de parcialmente. E nós temos vivido nossas vidas mais de forma parcial. Não é verdade que nos últimos anos Deus te deu essa oportunidade? Pastor F. Ben, há quanto tempo você está no ministério em tempo integral? Cerca de 3 anos. Ministério em tempo integral. O Senhor te possibilitou, só nos últimos 3 anos, se entregar totalmente, mas antes se entregava parcialmente. São uns 2 anos e pouco? Sim, em maio fará 3 anos. Sim, então 2 anos e meio. Veja, pastor Jake Kia, nós estamos aqui reunidos hoje para nos entregarmos completamente e de todo o nosso coração. Amém. E agora diga-nos, você está feliz? Você está verdadeiramente feliz por estar aqui conosco? Então, quanto aos tempos e às estações, irmãos, não há necessidade, sabe, não precisa ser um profeta como o pastor Cacra para saber. Como profeta, o que você acha do que estou dizendo? É verdade, verdade. O profeta, em sua sabedoria, endossou o tempo e a estação, portanto, deve estar correto. Então, você consegue perceber profeticamente a estação em que estamos? Sim, eu percebo com bastante clareza. E você também percebe profeticamente todas as mudanças que ocorrem na estação. Certo, pelo menos ele respondeu a minha pergunta. Amém. Agora vamos todos, por favor, ficar de pé. Jesus, meu maior desejo é ser mais como você. Quero aprender a amar com a sua compaixão, a perdoar com a sua graça e a viver com a sua humildade. Que cada passo meu possa refletir o seu amor. Ó meu Senhor, com todo o meu coração, eu quero ser mais como Jesus. Eu anseio por ser um instrumento em suas mãos, um vaso de honra, purificado e pronto para ser usado por ti, para que a tua vontade seja feita através da minha vida. Sim, meu amado Salvador, eu quero verdadeiramente refletir o teu caráter, ser mais parecido contigo, ó Jesus. Em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação, eu quero ser mais. Eu realmente quero ser mais como o Senhor Jesus. Meu único e verdadeiro desejo é ser mais como o meu Mestre. Sim, eu quero ser mais como Jesus. Eu quero ser o seu vaso, meu Deus, através do qual você realiza o seu trabalho. Eu desejo ser cada vez mais como você. Com gratidão, Espírito Santo, nós te agradecemos por esta nova temporada, na qual temos o grande privilégio de poder entrar. Nós te adoramos, Senhor. Pedimos, ó Pai, que derrame sobre nós o teu Santo Espírito e a tua divina luz, para que possamos andar nos teus caminhos e na tua vontade como nunca antes. Em nome de Jesus. Amém.